Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula completa vamos aprender a como criar uma imagem do sistema operacional Windows 10, Windows 11 ou qualquer versão do Windows que você estiver utilizando com o software Macrium Reflect. Eu já tenho ele aqui instalado. Se vocês não sabem como instalar o Macrium, eu vou replicar aí no vídeo uma parte de um outro tutorial onde eu ensino a como instalar o Macrium. Certo? É um processo um pouquinho demorado, mas não muito difícil. Então aqui no seu site oficial você vai vir até aqui embaixo na seção de Backup at Home e vai fazer o download do Reflect 8 Free. É só tocar aqui em cima. Aqui você vai escolher o tipo de licença, licença comercial gratuita ou licença pessoal. Eu vou escolher licença pessoal mesmo. Daí aqui embaixo você vai inserir o endereço de e-mail, porque por aqui pela página só tem como baixar a versão trial. A versão gratuita você tem que inserir um e-mail para receber o link. Então você insere seu endereço de e-mail aqui dentro e toca em Continue. Gostaria de receber notícias sobre o Macrium Software? No, thank you. Não. Continue. Obrigado por registrar. E o e-mail já foi enviado. Só tocar em fechar. Aqui na minha caixa de entrada já recebi o e-mail, Macrium Software Registration. Só abrir o e-mail. E aqui dentro, para baixá-lo, é só tocar nesse link. Daí ele será baixado automaticamente. Agora iremos instalar o Macrium Reflect. É só abrir o executável dele. Eu já tinha baixado ele antes. Aqui no assistente de download vai escolher a versão free, é a única opção aqui dentro. Aqui vai escolher a pasta para salvar o pacote de instalação dele. Daí eu recomendo marcar essa caixa, executar instalador após concluir o download. Tá bom? Porque essa ferramenta aqui ela vai baixar o Macrium de forma completa. Esse aqui é só um assistente de download, certo? Aqui em opções vai escolher a versão do software. Se o seu Windows for 64 bits, escolha 64 bits. Se for 32 bits, escolha essa primeira opção. Vou deixar no 64 mesmo. Somente instalador do Reflect. Confirmou tudo certinho, toque em baixar. Ele será baixado. O meu pacote já foi baixado aqui nessa pasta. Ó. Ele salva aqui no endereço que você configurar aqui dentro. Tá bom? No meu caso é esse endereço aqui. Ó. Então ele vai criar uma pasta com o instalador do Macrium, que tem em média 178 megabytes. Eu vou baixar de novo. Daí é só guardar o download se completar. Logo em seguida o instalador do Macrium será aberto. Confirme o idioma. Deixe marcada a caixa log. Toque em avançar. Ele vai ser instalado. Toque em avançar. Aceita os termos. Avançar de novo. Aqui ele vai gerar uma chave automática para uso pessoal da versão gratuita. Então marque essa caixa para confirmar. Toque em avançar novamente. Aqui você insere o endereço de e-mail para registrar essa instalação do Macrium Reflect. Daí ele vai te fornecer um código de registro. Não precisa ser necessariamente o e-mail que você recebeu o link de download, tá bom? Geralmente ele gera aqui automaticamente o e-mail. Se não gerar, você coloca o e-mail válido aqui dentro e toca em obter meu código. Daí ele vai te mandar um e-mail, você copia o código e cola aqui dentro e toca em avançar. Daqui você vai personalizar a instalação. Eu geralmente só deixo marcada a caixa adicionar atalho na área de trabalho. Confirmo o local de instalação. Se arquivo de programas Macrium Reflect. Toque em avançar. E instalar. Daí é só guardar ele ser instalado completamente. Pronto, o Macrium Reflect 8 foi instalado com sucesso e agora vamos iniciá-lo. Só tocar em concluir. Então após finalizar a instalação do Macrium Reflect, vocês vão abri-lo. Daí esperem ele se carregar. Então essa daqui é a interface dele, eu estou utilizando a versão 8. Antes de partirmos para a criação da imagem do sistema, nós precisamos criar um disco de recuperação do Macrium Reflect. Ele será útil para as mais variadas tarefas, como por exemplo, realizar uma clonagem do sistema sem acessar a interface do Windows e no caso desse tutorial, restaurar uma imagem criada do Windows 10 no HD. Não adianta de nada criar a imagem e você não ter como recuperá-la depois no mesmo computador. Obviamente, se for uma nova máquina, com o Windows instalado, você pode instalar o Macrium Reflect, conectar o HD com a imagem salva e restaurar por lá, tá bom? Mas vamos supor que você queira restaurar no mesmo computador. Então é importante que você crie o disco de recuperação com as ferramentas do Macrium. Eu também já tenho um tutorial ensinando como fazê-lo e eu vou colocar aí para vocês aprenderem, beleza? É só seguir o passo a passo. Daí você vai precisar de um pendrive. Pode ser um pendrive a partir de 500 megas. A imagem do Macrium tem esse tamanho aqui mais ou menos. A ISO que a gente vai baixar, beleza? É bem pequenininha. Então para criarmos o disco de recuperação, vamos tocar aqui em outras tarefas e criar mídia de recuperação.
Daí é bom que você já conecte o seu pendrive. Eu conectei meu pendrive da Multilaser, que é esse daqui de 4 GB, eu acho. É, esse valor mesmo. Aqui primeiramente você vai criar um arquivo ISO. Então toque em arquivo ISO, toque em avançado, navegue até a escolha WinBase. Aqui dentro geralmente escolheríamos a opção Windows RE, que é a mais atual, digamos assim. Isso aqui se refere à interface do disco de recuperação do Macrium Reflect, Macrium Rescue Media Builder, tá bom? Mas eu não consigo baixá-la de forma alguma, fica em loop infinito e não instala no pendrive. E se você tocar aqui em dispositivos e drives, geralmente vai aparecer tudo vermelho, tá bom? Pode variar de placa-mãe para placa-mãe, mas aqui tem que aparecer tudo verde, certo? Então geralmente para fins de recuperação do bootloader do Windows 10 no caso, eu escolho o Windows PE 10. Simples assim. Se eu escolher essa opção e tocar aqui na guia dispositivos e drivers, veja que todos estão instalados e são compatíveis, certo? Assim que tem que aparecer. Daí aqui em volume da mídia de recuperação, você vai escolher a partição do HD onde o seu Windows está instalado. Na verdade isso aqui é onde ele vai salvar os arquivos temporários para dar boot no pendrive, tá bom? Ele cria uns arquivos temporários que são utilizados, então é para isso que você escolhe uma partição aqui. Eu geralmente escolho a partição C mesmo, onde o meu Windows está instalado. Agora caso você quiser criar um disco de recuperação para o Windows 11, aí você volta aqui em avançado, volta em escolha WinBase, e escolha o Windows PE 11, tá bom? Daqui embaixo pode deixar como está mesmo, solicitar, pressiona a tecla para continuar a sequência de boot. Salvar arquivo ISO em. Aqui você vai escolher o endereço para salvar a imagem ISO, por padrão é no disco local C, com o nome de macriumrescue.iso, certo? Então confirma aqui em cima o sistema escolhido. Mais uma vez, se você pretender recuperar o bootloader do Windows 10, escolha o WinPE 10. Se for para o Windows 11, escolha o WinPE 11, certo? Só tocar em criar, marca essa caixa, toque em OK. Daí ele vai fazer o download dessa imagem ISO. Daí aqui ele fala, né? A criação da mídia de recuperação exigirá um download de 976 MB da Microsoft. É só tocar em baixar. Pronto, galera, mídia de recuperação criada com sucesso. Só tocar em OK. Aí acessa aqui o disco local C para ver se ela foi criada mesmo. Essa daqui, tá bom? Chamada de macriumrescue.iso. Ela tem em média 250 MB, tá? Caso tenha algum erro no processo de download, descompactação e montagem da imagem ISO, eu recomendo que vocês desabilitem temporariamente o seu antivírus. No meu caso eu tenho o Windows Defender, então você pode vir aqui e desabilitar a proteção em tempo real. Ou se não quiser desabilitar a proteção em tempo real, é só desabilitar a proteção contra violações e o acesso a pastas controladas, porque esses recursos geralmente atrapalham esses softwares, bloqueiam algum recurso, um acesso a alguma ferramenta do Windows, alguma pasta, e acaba dando erro e fica em loop infinito, tá bom? Então sempre desabilitem o antivírus temporariamente ao trabalhar com Macrium. Pronto, salvou a imagem ISO. Então você vai espetar o seu pendrive no computador, o meu já está conectado aqui, vai selecioná-lo. Daí caso sua BIOS for UEFI, você pode marcar essa caixa, ativar Multiboot para MBR ou UEFI. Se for apenas MBR, aquela BIOS Legacy antiga, não precisa marcar essa caixa, tá bom? É desnecessário. Então selecionou o pendrive, toca em criar, marca essa caixa, OK. Daí ele vai formatar o seu pendrive. Se você tiver algum arquivo importante dentro dele, é bom fazer um backup. Então ele vai pegar e vai extrair aquela imagem ISO e vai gravar nesse pendrive, tornando ele bootável. Então vou pausar aqui e já volto. Pronto, mídia de recuperação criada com sucesso. Para confirmar, é só ver se tem esses arquivos aqui gravados no pendrive, tá bom? A pasta boot, drives, F. Aqui eu tenho uma pasta do Slex porque eu tinha ele gravado aqui no meu pendrive, tá bom? Então os arquivos que eu gravei aqui hoje são os arquivos do Macrium, que são esses daqui. Finalizou a criação do disco de recuperação do Macrium, vamos partir para a criação da imagem propriamente dita. Aqui temos um atalho para ela, criar a imagem das partições necessárias para fazer backup e restaurar o Windows, mas eu sempre recomendo vir aqui em backup e backup do Windows. Aí vai abrir essa janela. Como se trata de backup do Windows, do sistema operacional por completo, o Macrium vai selecionar a partição principal, onde o Windows está instalado, e as partições necessárias para que ele funcione após uma restauração, que geralmente são as partições recovery, né? Aquelas partições pequenininhas, partições ocultas que o próprio sistema cria durante a formatação. No meu caso aqui eu tenho 3,
Algumas delas eu poderia apagar tranquilamente, pois são de instalações antigas, né, que ele não apaga. Mas aqui no meu caso eu não vou perder tempo, tá? Eu só estou ensinando como que se faz. Se você também não quiser perder tempo, deixe tudo selecionado. Todas essas partições necessárias para o Windows funcionar estão identificadas com a bandeirinha do Windows, no meu caso o Windows 10, certo? Então é só deixá-las marcadas. Aqui embaixo ele vai calcular o tamanho total, certo? No meu caso 56 GB, mas não se preocupe com isso aqui. O Macron geralmente comprime a imagem para um tamanho inferior, é só para você ter uma ideia. Já aqui em pasta nós escolhemos a pasta de destino, onde as imagens serão salvas. Eu sempre salvo minhas imagens na partição F, na pasta Backup Windows 10, Backup Imagem Windows 10. Essa partição aqui é a do meu HD de 2 TB, um Seagate Barracuda de 2 TB, então salvo tudo aqui dentro. Eu já tenho algumas imagens salvas aqui, uma imagem de um backup full, um backup completo e 3 backups diferenciais. Isso aqui eu vou falar mais adiante, como é que funciona, não se preocupe por agora, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia de como ficará o backup. Ele não cria uma cópia solta do Windows, dessa forma aqui assim, ó, tá? Ele cria uma imagem comprimida, compactada e protegida por senha, dependendo das suas configurações. Isso aí você personaliza depois. Esse aqui é o formato padrão do Macron, MRIMG, abreviatura de Macron Image, um formato que você só consegue executar com a ferramenta do Macron, né? O software ou o disco de recuperação, beleza? Então, de volta aqui na interface, você vai escolher a pasta onde vai salvar os backups. E aqui em locais alternativos, você pode escolher mais de um local para salvar as imagens. Isso aqui é muito útil, principalmente quando você deseja realizar uma rotatividade de backup. Rotatividade de backup é você salvar diferentes backups em diferentes dispositivos. Isso ajuda a evitar uma possível catástrofe. Por exemplo, aqui na minha cidade recentemente, né, a gente teve uma tragédia, uma chuva que acabou alagando uma região aqui da minha cidade e o pessoal perdeu basicamente tudo que tinha dentro das casas. Então imagine que eu estivesse morando lá com o meu computador, tivesse salvo o meu backup do Windows no meu HD e minha casa alagasse. Já era, eu ia perder tudo basicamente. O HD teria estragado e eu não conseguiria acessar nem o meu Windows no HD normal e nem a sua imagem para possível restauração. Então aí que entra o conceito de rotatividade de backup. Eu poderia salvar um segundo backup no HD externo ou até mesmo numa pasta da nuvem sincronizada com o Windows, e isso ia me dar uma garantia maior de que eu não ia perder essa imagem em um cenário de catástrofe. A gente tem que sempre pensar no pior cenário. O outro cenário negativo é um roubo, né? Vamos supor que o seu computador fosse subtraído por algum meliante. E aí, como é que você ia restaurar o backup? Mas se você tivesse um HD externo escondido na sua casa, você poderia conectá-lo e restaurar a imagem, tá bom? Então, para escolher diferentes locais, tudo que você tem que fazer é clicar aqui na pastinha, selecionar uma pasta ou partição diferente, ou até mesmo um HD diferente, tá bom? Eu tenho aqui várias partições, muitas delas em outros HDs. Eu tenho ao todo 3 HDs no computador. Essa letra G aqui, por exemplo, é um HD da Toshiba de 500 GB, tá bom? Mas vamos supor que fosse um HD externo. Tudo que eu teria que fazer é conectá-lo no Windows. O Windows ia atribuir uma letra para ele. Eu poderia até atribuir uma letra fixa para ele, por exemplo, a letra Y. Vim aqui no Macron e selecioná-la. Eu vou selecionar uma letra qualquer aqui, por exemplo, a letra A, que é uma partição do meu HD. Daí eu teria ao todo 2 locais para salvar os meus backups, as minhas imagens do Windows. Letra F, pasta Backup Imagem Windows 10, e em segundo lugar a letra A. O que isso quer dizer? Que se esse local aqui não estivesse disponível, ele ia salvar o backup na partição A. No meu caso, esse daqui é um HD fixo, né? Sempre conectado no computador, mas eu poderia reordenar, escolhendo a letra A e jogando para cima. Aí a letra A seria a prioridade número 1. Então vamos supor que isso aqui seria um HD externo. Ele ia procurar no computador o HD externo conectado. Se ele não estivesse conectado, aí sim ele iria pular para a letra F e iria realizar o backup. Fosse um backup full, incremental ou diferencial, tá bom? A mesma coisa você pode fazer com pendrives ou algum armazenamento na rede. Por exemplo, um outro computador conectado na sua rede e mapeado, obviamente. Um armazenamento na nuvem também, do Google Drive, por exemplo, que você mapeou no Windows, ou seja, atribuiu uma letra, né, e está identificado como um armazenamento, então você poderia selecioná-lo aqui como um caminho para o backup, e o Macron iria testar todos eles um em seguida do outro, até encontrar um caminho válido. Geralmente empresas utilizam esse esquema de backup, né, que a gente chama de rotatividade de backup, justamente por uma questão de segurança, tá? Você, como usuário comum, pode também usar essa estratégia tranquilamente. Só tome cuidado com o esquema de backup que você for utilizar. Uma coisa é você usar, por exemplo, um backup full a cada 30 dias, ou na primeira segunda-feira de cada mês. Ciente disso,
Quando entrar um novo mês, você poderia desconectar um HD, deixar conectado o HD externo e o backup seria salvo nele, um backup full, que é fácil de recuperar, tá bom? Agora outra coisa é você ficar salvando backups incrementais, diferenciais, em armazenamentos diferentes. É bom tomar cuidado com isso, para na hora de restaurar você não se perder, tá? No caso de um backup incremental, por exemplo, você tem que ter todos eles disponíveis para poder restaurar tudo. No caso do backup diferencial, você só tem que ter o backup diferencial desejado e o backup full para poder restaurar a imagem, tá bom? Isso aí eu vou falar mais para frente, mas enfim, tomem cuidado com isso na hora de selecionar vários locais para salvar o seu backup. Tá bom? Então vocês entenderam aqui como é que funciona mais ou menos, né? Mais uma vez, pode escolher vários locais para salvar o backup. Eles serão testados nesta ordem, de cima para baixo. No meu caso aqui a letra A primeiramente, depois a letra F. Se esse local estivesse indisponível, ele iria testar esse local aqui. Isso aqui pode ser um pendrive, um HD externo, como eu falei, um armazenamento na nuvem, mapeado no computador e etc. Tá bom? Confirmou tudo, toque em OK. Obviamente você pode salvar a imagem em um CD ou DVD, mas eu não vou estar falando sobre isso aqui por agora, tá? Até mesmo pelo fato da imagem geralmente ter esse tamanho, você provavelmente vai precisar de um Blu-ray, mas eu estou sem drives de CD e DVD, então eu não vou mexer com isso no momento. E aqui a gente configura o nome da imagem do backup. Por padrão, o Macron ele salva a imagem nesse formato aqui, ó, com essas letrinhas da ID, né, que é a ID do backup, seguido dessa numeração aqui para identificar a ordem 00, 11, 22, 33. Mas isso aqui você pode personalizar aqui dentro nesses campos. É só vir aqui, ó, e escolher os parâmetros. Eu geralmente coloco o backup type, que vai me dizer se o backup é full, completo, né, diferencial ou incremental. Coloco a data também, ISO-date, que vai incluir a data e a hora em que o backup foi criado, né? E só. Você pode incluir outros parâmetros, por exemplo, o nome do usuário, o nome do computador, o tipo de criptografia, o tipo de compressão, certo? Então você pode ir brincando com isso aqui. Eu geralmente deixo nesse padrão e aqui embaixo ele mostra um exemplo de como vai ficar. Confirmou tudo, toque em avançar. Logo em seguida vamos escolher o plano de backup. Essa daqui é a parte mais importante de todas e que muita gente se confunde, tá galera? Eu vou tentar simplificar ao máximo possível. Aqui no Macro a gente tem vários esquemas padrões de backup, né? Avô, pai e filho, conjunto de backup diferencial, incremental, interdiário. Isso aqui você vai escolher de acordo com as suas necessidades, tá galera? Obviamente uma pessoa que quase nem usa o computador não vai precisar ficar criando backups toda hora. Basta criar um backup full, por exemplo, um backup completo, né? E um backup ali diferencial a cada, sei lá, 15, 20 dias. E já está de bom tamanho. Agora, uma pessoa que trabalha numa grande empresa, salva muitas informações no computador ou até mesmo utiliza o computador para trabalho, ela tem que garantir que as informações estão sempre atualizadas no backup, né? Então ela vai fazer um backup com a maior frequência. Uma pessoa que instala muitos programas também é a mesma coisa, faz muitas modificações no computador, a mesma coisa. A frequência de backup tem que ser maior. Utiliza o computador, sei lá, para estudar, para criar trabalhos no Excel, no Word, trabalhos de faculdade, etc, tá bom? Então a gente tem vários esquemas prontos aqui. Avô, pai e filho é um dos mais famosos, onde ele vai criar um backup completo na primeira segunda-feira de cada mês, um backup diferencial na primeira segunda-feira de cada semana e o backup incremental às 9 horas da segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira de cada semana. Os backups que geralmente ocupam mais espaço, completo, em ordem decrescente, né? Completo, diferencial e incremental. Qual que é a diferença do incremental para o diferencial, galera? O incremental, ele geralmente ocupa pouco espaço, tá? Porque ele vai salvar as mudanças que ocorreram em relação ao último backup incremental. Então vamos supor que você fez um backup full, né? Que cria uma imagem completa do sistema, completamente atualizada, na segunda-feira. Aí na terça-feira você criou um backup incremental. Aí na quarta-feira criou mais um. Ele não vai pegar as mudanças que ocorreram da segunda até a quarta, tá? Vai pegar as mudanças que ocorreram da terça para a quarta. Esse é o backup incremental. Já o backup diferencial, ele pega todas as mudanças que ocorreram desde o último backup full, tá? Então se eu criei um backup full no dia 1º de janeiro, dia 1 de janeiro e no dia 15 de janeiro eu rodei um backup diferencial, ele vai pegar todas as mudanças que ocorreram nesses 15 dias. Aí vamos supor que o meu macro está configurado para realizar um backup full no primeiro dia de cada mês. Aí no dia 2 de fevereiro ele cria mais um backup full e no dia 15 de fevereiro cria mais um backup diferencial. Ele vai ignorar as mudanças do mês de janeiro. Ele vai pegar as mudanças desde o último backup full, que no caso é esse de fevereiro, tá bom? Até o dia 15 de fevereiro. Vocês entenderam? Por conta disso, ele ocupa mais espaço, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O meu backup full, ó, ele ocupa em média 30 GB, tá? Porque o Macron compacta a imagem do Windows, né? Comprime ela. Essa daqui foi criada no dia 7 de fevereiro.
No dia 13 ele criou um backup diferencial com tamanho de 5 GB. 7 dias depois ele criou um novo backup diferencial um pouquinho maior, tá vendo? 6 GB. E no dia 27, 7 dias depois, criou um backup diferencial um pouquinho maior ainda. Pouca coisa, né? Porque eu não fiz muitas modificações nesse período. Eu não crio backups incrementais no meu computador, tá bom? Então a vantagem aqui no caso do backup diferencial é que se eu quiser restaurar ele, por exemplo esse daqui, eu só preciso dele e do backup full. Esses dois aqui eu não preciso, tá? Posso ignorar. Já o backup incremental não. Se eu tiver aqui 10 backups incrementais, eu preciso de todos eles disponíveis para restaurar, tá? Então o Macron vai puxar um por um em seguida do outro e vai somar com o backup full para poder restaurar a imagem, tá? Então essa é a desvantagem. Bom, montei aqui uma apresentação no PowerPoint para ficar mais fácil de entender. Então um backup full, né, como eu falei, é um backup completo de todos os dados. Ele vai criar uma cópia completa da partição do Windows e de todos os dados contidos nela. Um backup zerado. Essa é a melhor opção que tem de backup, porém é um backup que ocupa muito espaço, pois a ferramenta necessita criar uma cópia de todos os dados na partição do Windows. Já o backup incremental, ele salva somente as modificações feitas em relação ao último backup, seja ele full ou incremental, e o diferencial salva todas as informações feitas desde o último backup full criado. Vamos supor que no dia 1/1 de 2023 eu criei um backup full completo, aí no dia 5 eu criei um backup incremental 1, no dia 7 um segundo backup incremental, no dia 8 um terceiro backup incremental, no dia 10 um quarto backup incremental, e vamos supor que eu quisesse restaurar, por exemplo, esse backup aqui, para esse dia especificamente. Ele teria que restaurar tudo isso aqui, ó. Ele ia combinar os backups incrementais anteriores para poder realizar a restauração, certo? Ao passo que o backup diferencial, em um cenário onde eu tivesse todos esses daqui, mais um backup full, se eu quisesse restaurar, por exemplo, o backup diferencial do dia 28/1, esse de número 4 aqui, eu só precisaria desse backup diferencial e do backup full, ignorando esses restantes aqui, tá bom? Então qual que é a vantagem aqui? A vantagem é que o processo de restauração do backup é bem mais rápido, ao passo que o backup incremental, por ter que restaurar um por um, ele leva bem mais tempo, tá bom? Então se por um lado ele ocupa menos espaço, ele leva mais tempo para restaurar. Já o backup diferencial ocupa mais espaço, porém na hora da restauração ele é bem mais rápido, tá bom? Então essas são as vantagens e desvantagens. E aí você tem um tipo de backup também que vocês vão ouvir falar muito, que é o backup sintético, que é basicamente isso aqui, ó, um backup formado pelo backup full e os backups incrementais, tá bom? Daí você cria um backup full sintético, basicamente isso. Ao invés de criar um backup full zerado, a ferramenta vai pegar o backup full e combinar com os incrementais, criando um backup artificial, digamos assim, beleza? Daí se no dia 1 de fevereiro eu crio um backup full, pronto, eu posso ignorar todos esses restantes aqui, tá? Posso deletá-los tranquilamente e só esse backup full vai estar valendo com as informações atualizadas, a não ser, é claro, que você queira restaurar o seu backup para um dia específico, né? Igual com a ferramenta do Windows de restauração, vamos supor que você queira restaurar para um dia específico. Então nesse caso é bom manter os backups anteriores, tá? E aí que entra a questão de regras para manter os backups. Veja que aqui eu posso manter regras para o backup completo, diferencial e incremental. Geralmente no backup completo eu peço para manter um somente. E aqui eu escolho backup. O que isso quer dizer? Aqui no meu caso, o backup completo é feito no primeiro dia de cada mês, né? Na primeira segunda-feira de cada mês. Então vamos supor que ele cria um backup, certo? Quando chegar a data dele criar um novo backup, como eu estou pedindo para ele manter somente um backup, ele vai apagar o anterior e criar um novo, tá? Isso em um cenário crítico de uma grande empresa, por exemplo, é perigoso, pois enquanto ele está criando o backup novo, você perdeu o anterior. Então eu sempre recomendo manter pelo menos 2 ou 3, aí depende do espaço que você tem no HD, espaço disponível para realizar backups, tá? Porque eles ocupam espaço, e do quão importantes são as informações no seu HD. No seu Windows, no caso, né? Vocês têm que levar tudo isso em consideração, tá bom? Os programas que eu tenho no Windows são sincronizados com as nuvens, são fáceis de reinstalar. As informações que eu tenho nos programas do Windows, caso eu perder, posso restaurar depois. Se meu Windows se corromper e eu precisar formatar, quais os riscos que eu vou correr? Tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Na hora de configurar o Macron. Se você usa, por exemplo, o Windows só para jogos, só para instalar jogos, esses jogos são sincronizados com a nuvem, ou seja, os saves são salvos diretamente na nuvem. Você vai se preocupar em perder o seu Windows, a instalação do jogo? É só instalar novamente da Steam, por exemplo, né? E entrar com o seu perfil de novo, que ele restaura o save
save do jogo, certo? Obviamente você vai ter que lidar com o processo de reinstalação do jogo novamente. Então um backup seria importante, mas não tão relevante assim, né? A ponto de criar 2, 3 backups completos. Então você poderia criar um, tá bom? É só um exemplo, então vocês pensem em tudo isso para realizar essas configurações aqui. Backup diferencial incremental a mesma coisa, tá? Escolhe quantos quer manter. Isso aqui é mais voltado também para empresas. Eu geralmente faço assim, ó. Eu mantenho em média um backup full e 3 backups diferenciais. Escolho backups aqui, tá? Eu geralmente não crio backup incremental. O diferencial geralmente a gente configura para ser realizado uma vez por semana, né? E o incremental todos os dias basicamente. Você pode personalizar tudo isso aqui em cima, eu já vou ensinar, tá? Mas enfim, eu mantenho assim, ó, um backup full, 3 diferenciais e aqui eu desmarco, tá? Ou seja, quando ele realizar um backup full e completar 3 incrementais, ou seja, 3 semanas, né? Quando ele for criar o quarto backup incremental, ele vai apagar todos os restantes e vai começar tudo de novo. Isso a gente chama de purge, traduzindo limpeza, o que nos faz chegar nessa opção aqui. Execute a limpeza antes do backup, ou seja, toda vez que ele for executar essa tarefa, ele vai verificar se precisa executar uma limpeza do backup, tá? Se tiver algum backup para apagar, ele apaga, executa a purga, né? O purge, apagar os backups, tá bom? E a mesma coisa vale para o incremental se você escolher criá-lo também. Daí aqui você escolhe, né, backups, dias ou semanas. Se eu escolher, por exemplo, semanas, ele vai manter um backup completo por uma semana e depois vai executar um delete nele. Se eu escolher aqui, por exemplo, 2 semanas, após 2 semanas, depois que o backup full for criado, mesmo que não chegue a data de criar um novo backup full, esse aqui será apagado. Beleza? Geralmente essas opções aqui de dias ou semanas são escolhidas para backups diferenciais e principalmente incrementais, né? Por exemplo, manter um backup diferencial, ou melhor, manter um backup incremental mais antigo, né, por 5 dias, entendeu? Então vocês podem ir brincando com essas configurações aqui, ou podem escolher o modelo pronto aqui em cima. O mais comum, como eu falei, né, é o esquema avô, pai e filho. Esse é o mais comum de todos. Mas obviamente você tem vários outros aqui, como o conjunto de backup diferencial, incremental, tá bom? Esse aqui diferencial, por exemplo, ele vai criar somente um backup completo e diferencial. Vai criar um backup completo na primeira e segunda de cada mês e vai criar um backup diferencial toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta de cada semana. O backup completo, ele vai manter cada um deles por 26 semanas. Após 26 semanas, ele vai lá e apaga o mais antigo e mantém somente o mais recente, beleza? O diferencial, ele vai manter cada um criado por 30 dias e depois executa a limpeza. E aí você tem outros aqui mais agressivos, né? Intradiário, por exemplo. O intradiário ele é um pouco mais frequente, né? Ele vai criar um backup completo na primeira e segunda de cada mês. Um backup diferencial toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo também. Todos os dias, e o incremental a cada 15 minutos. Aqui não dá para ver, né? Mas eu acho que é toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Cada um desses backups você pode editar o agendamento, tá? Escolhendo aqui a frequência, né? A hora de início e a data de início. Eu vou escolher aqui o modelo mais simples, né? Avô, pai e filho. Então no caso do backup full, se eu não quiser que ele se execute na primeira e segunda de cada mês, eu posso escolher, por exemplo, na segunda, terça-feira do mês. Posso mudar a frequência de mensal para semanal, diário, intradiário, ou somente uma única vez. No caso do backup full, a gente geralmente executa ele uma vez por mês, mas se você quiser diminuir a frequência, você pode intercalar os meses, né? Por exemplo, de janeiro pular para março, janeiro, fevereiro, março, abril não faz, maio faz, junho não faz e assim por diante, tá? Para diminuir a quantidade de backup. E a mesma coisa com os restantes aqui. Pode editar, beleza? Ou pode adicionar um novo modelo de backup, completo, diferencial e incremental, com as suas próprias regras. A data de início, a hora de início, a cada uma semana, no caso aqui é a frequência semanal, né? E os dias das semanas que vai realizar o backup, aqui no caso diferencial. Então eu posso configurar o macro para criar um backup diferencial toda sexta-feira, uma vez por semana, começando às 9 horas. Se o computador não estiver ligado nesse horário, então logo você ligar a máquina ele vai começar o backup, tá? Ele geralmente mostra uma janelinha avisando que vai iniciar o backup, né? Aí você pode adiar por algumas horas também, tá? Para não deixar o Windows muito lento no iniciamento, né? Daí aqui em condições, né?
executar a tarefa o mais rápido possível, após a perda de um início agendado, iniciar a tarefa se o computador estiver ligado na energia, acho que aqui é para notebooks, e acordar o computador para executar a tarefa, se ele estiver no modo suspenso, tá bom? E aqui embaixo, né, executar a limpeza antes do backup, é o que eu falei para vocês, marcando essa caixa. Toda vez que ele for realizar a rotina de backup, ele vai verificar se algum backup precisa ser apagado e vai realizar essa tarefa de delete. Aí muita gente se perde aqui nessa última configuração, né? Limpar conjuntos de backups mais antigos que, aqui no caso, 5 GB. O que isso significa? Isso aqui é o seguinte, galera. Caso o espaço disponível na partição que você escolher para salvar esse backup for inferior a esse tamanho configurado aqui, ele automaticamente vai limpar os backups mais antigos ou vai pausar a tarefa de backup sendo realizada em tempo real, beleza? Isso para impedir que o espaço fique totalmente ocupado e não ocorra erros com a criação do backup. Eu salvo meus backups, ou melhor, eu salvo minhas imagens do Windows 10, como eu falei, na partição de backup. Ela tem em média esse tamanho aqui, tá? Quase 2 TB. Né? Espaço disponível 1,13 teras. Então geralmente configura assim, ó. Se o espaço disponível for menor que 1000 GB, automaticamente limpar o conjunto de backups mais antigos. Então é para isso que serve essa opção, beleza? Agora vamos falar das opções avançadas. Aqui eu vou explicar de forma breve, beleza? As opções mais importantes. Então aqui em compressão, como eu falei para vocês, né, o macro ele não realiza uma cópia do Windows, né, não cria uma imagem sem compressão nenhuma, senão ela iria ocupar muito espaço no HD. Ele realiza uma compressão para diminuir o seu tamanho. Então veja aqui que minha instalação do Windows ocupa um espaço de 55 GB em média, ao passo que a imagem do backup full, né, ocupa 28 GB. Então aqui em compressão você vai escolher o nível de compressão, que pode ser nenhum, médio ou alto. Eu geralmente recomendo médio, ele tem um perfeito equilíbrio entre boa compressão e velocidade de criação de imagem, então é a melhor opção. Se escolher uma alta compressão, ela vai diminuir o tamanho da imagem ainda mais, só que o macro vai levar mais tempo para criar o backup, né? Criar a imagem do Windows 10. Ou Windows 11. Já aqui embaixo eu recomendo deixar marcada a caixa cópia de setor inteligente, é a opção padrão aqui, tá? Ela vai copiar somente os setores do disco que estão sendo usados pelo sistema de arquivos. Os arquivos de paginação e hibernação não são copiados. Isso reduz o tamanho da imagem e tempo de backup, beleza? Ou se você quiser criar uma cópia exata da partição do Windows, marca essa caixa, criar uma cópia exata das partições, tá? Ela faz com que o backup leve mais tempo para ser completado, porém copia exatamente tudo, incluindo os setores não utilizados. Portanto, se você quiser recuperar um arquivo que foi deletado do seu Windows, após realizar a restauração da imagem, você vai poder restaurar esses arquivos, porque ele vai copiar cada setor do HD, na partição obviamente que o Windows se encontra. Eu geralmente deixo essa opção aqui mesmo, para mim já é mais que o suficiente, tá bom? Tamanho do arquivo não recomendo mexer, deixa no padrão mesmo, tá? Automático. Senha, aqui você vai proteger a sua imagem com uma senha. Eu sempre recomendo proteger os seus backups com uma senha, tá galera? Para evitar que alguma pessoa mal intencionada monte a sua imagem em uma outra instalação do macro em um outro computador, no caso de um furto, por exemplo. Então é sempre importante ativar a proteção com senha e habilitar a criptografia AES. O padrão é 128 bits, eu recomendo assim, já é mais que o suficiente, beleza? Ou se você quiser um alto nível de criptografia, escolha 256 bits. Só que se eu não me engano, a criptografia só está disponível na versão paga do Macron, tá? Na versão gratuita eu acho que não tem como criptografar, mas é possível proteger com senha. Lembrando que um nível baixo de criptografia leva menos tempo, né, para ser realizado, ao passo que uma criptografia mais complexa vai fazer o tempo de criação da imagem ser mais longo, tá? Mas geralmente os 128 bits já é mais que o suficiente, tá galera? É praticamente impossível de ser quebrado esse nível de criptografia, beleza? Eu vou desabilitar aqui. Se quiser verificar a imagem após criá-la, marca essa caixa para verificar a integridade da imagem, ver se ela foi criada perfeitamente, sem nenhum bit gravado de forma errada. Verificar a integridade do sistema de arquivo, essa opção eu recomendo deixar marcada, tá? Essa daqui não precisa, é opcional. Essa opção aqui não precisa mexer também. Comentários, isso aqui serve para dar comentários para o seu esquema de backup, por exemplo, backup do sistema Windows 10. E após uma tarefa de backup ser concluída, você pode configurar o Macrium para ativar a economia de energia do Windows e desligar o computador, colocar no modo de hibernação, suspensão ou reiniciá-lo, beleza? Eu geralmente deixo essa opção desmarcada. Pode configurar o Macrium, né, para realizar uma notificação por e-mail após o backup ser concluído com sucesso, receber algum aviso. Aí você pode incluir as informações de cancelamento, arquivos de log, do VSS, etc. Mesma coisa para avisos e mensagens de sucesso. Eu geralmente não mexo com essa parte, só com essa parte aqui. Configurou tudo, toque em OK. E aí é só avançar, né?
Ele vai te dar um resumo do esquema de backup configurado, o tipo de compressão, o total selecionado, né, a hora atual e a data atual, os tipos de backups agendados, completo, diferencial, incremental, as regras de retenção, o destino, né, a pasta de destino e as operações que serão realizadas. Daí é só tocar em concluir que ele vai iniciar o processo de criação da imagem em si, beleza? Geralmente é um processo bastante rápido, tá, galera? O que mais demora é a criação do backup full, mas o backup incremental diferencial é bastante rápido. Aí obviamente vai depender da velocidade do seu armazenamento. Se for um SSD é muito rápido, se for um HD pode demorar um pouco, tá? No meu computador é bastante rápido. Um backup full leve média uns 20 minutos. E o diferencial é coisa de 2 minutos, 5 minutos no máximo. Incremental eu nunca fiz, mas deve ser bastante rápido também, tá? Então só tocar em concluir e aguardar. Ele mostra o progresso aqui na janela. Quando finalizar o backup, você pode confirmar aqui na lista, ó, que vai aparecer um visto com a data atual, a hora em que o backup foi finalizado, né? Iniciado e finalizado, e o status. No meu caso aqui ocorreu com sucesso, beleza? Para você visualizar, é só vir aqui na guia de criar backup. Backups agendados, e aqui você escolhe, por exemplo, o backup full. Daí ele vai informar as datas que foram realizados os backups full, no caso, né? Diferencial, a mesma coisa. O último backup diferencial, realizado no dia 27/2, às 3h40 mais ou menos. Ele foi iniciado às 3h20, finalizou às 3h42, 22 minutos então, beleza? E aqui você tem algumas informações detalhadas. A frequência do backup, né? O horário, os dias da semana. Meu backup full eu configurei para ser realizado na segunda-feira de fevereiro, na primeira segunda-feira do mês de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro. O próximo backup full será realizado no dia 3 de abril, às 9 horas. Daí se quiser pode editar os dois agendamentos, como eu ensinei previamente, né? Configura aqui a frequência e as regras de retenção, ou pode editar de forma individual. Já se quiser editar com aquela interface que eu mostrei no começo do tutorial, é só vir aqui em arquivos de definição e aqui você tem um arquivo XML que se refere às configurações do backup em si, todas as configurações que você aplicou, incluindo configurações avançadas. Então no meu caso é esse daqui, eu posso vir aqui e tocar em editar com o botão direito do mouse, né? E aqui ele me dá as informações que eu configurei. A pasta de destino, o nome do arquivo, né? Eu escolhi backup type, isodate, que são os parâmetros, os esquemas de backup, beleza? As regras de retenção e assim por diante. Então eu posso vir aqui e alterar tudo isso aqui se eu quiser e tocar em concluir, tá? Eu tenho um outro aqui que foi um antigo que eu criei e eu nem sei se funciona ainda, deixa eu ver. Esse aqui eu posso apagar, não tem nenhuma regra de backup aqui. Mas para não dar problema, eu vou deixar aqui por enquanto, mas eu poderia apagar tranquilamente, tá? Daí aqui você tem o endereço onde fica salvo, né, esse esquema de backup. Caso você quiser copiá-lo para a nuvem, por exemplo, ou fazer um backup dele. E aqui você tem informações detalhadas, tá bom? Desse esquema de backup. E aqui no formato XML. Tá bom, galera? Então é assim que criamos uma imagem do sistema operacional Windows com o macro Reflector Free. E agora eu vou ensinar para vocês como que faz para poder restaurá-la. Para isso a gente vai precisar do disco de recuperação do macro, que eu suponho que você já tenha criado. Eu já tenho ele criado aqui no meu pendrive, vou conectá-lo no computador e vou reiniciá-lo para dar boot na imagem. Bom, galera, então aqui já carregou o Macro Rescue Disk. Essa daqui é a sua interface. Então aqui na guia imagem você vai tocar sobre procurar arquivo de imagem. Daí vai acessar a pasta onde você salvou as imagens do Windows. No meu caso é na partição backup, imagem Windows 10. É só navegar normalmente com o mouse, tá? Dando 2 cliques. Então aqui eu tenho as minhas imagens full e incrementais. Aqui eu recomendo ordenar pela data de criação e essa daqui é a última. Se eu selecionar a última, ele vai listar todas. Se eu selecionar essa daqui, ele vai listar daqui para cima, tá? Esses dois backups diferenciais e esse full. Beleza? Eu vou selecionar esse último aqui, vou tocar em OK. Aí ele carrega todos, tá? A árvore de backups. Ao clicar em cada imagem, ele vai te dando informações aqui a respeito de cada uma delas, tá? O tamanho que elas tinham durante o backup. Por exemplo, essa full aqui tinha um tamanho de 42 GB, a instalação do Windows. Aí veja que a cada backup diferencial vai aumentando. Às vezes diminui se eu tiver desinstalado algum software, algum jogo também, tá? Apagado algum arquivo.
Se quiser, pode montar uma imagem aqui no Windows Explorer, bastando selecionar o backup, por exemplo esse daqui, vindo aqui no disco local C, tocando em ações e navegar nessa partição. Daí você dá a senha, escolhe aqui uma letra da unidade e toca em OK. Daí o Macrium vai montar essa imagem. Então aqui nesse explorador de arquivos eu consigo acessar o meu Windows, né, e todas as suas pastas. A pasta arquivos de programa, aqui é para voltar, tá bom? Mais uma vez, né, letra L, pasta dos usuários e assim por diante, beleza? Aí você pode realizar tarefas como copiar algum arquivo aqui de dentro para uma partição diferente, beleza? Realizei uma cópia aqui de um arquivo bem pequenininho, reflect_style.log, tá? Só um exemplo. Enfim, você pode fazer várias tarefas aqui com a imagem, montá-la para acessar algum arquivo, né, e recuperá-lo de forma específica, ou simplesmente restaurar a imagem de forma completa, beleza? Então vamos supor que eu queira restaurar para o dia 20 de fevereiro. Então vem aqui, ó, nessa segunda imagem diferencial, essa daqui é completa. Esses três aqui diferenciais, ele mostra aqui já, tá vendo? Então toco com o botão direito do mouse, restaurar a imagem, digito a senha do backup. Aqui veja que aparece esse cadeadinho aqui, tá? Isso aqui diz respeito ao BitLocker. Eu esqueci de falar para vocês, mas o Macrium Reflect Disk funciona perfeitamente com o BitLocker, tá? Só que quando você acessa a ferramenta do Macrium no ambiente Windows, obviamente o Windows está desbloqueado, certo? Então o BitLocker está no estado desbloqueado. Então nesse caso aparece com um cadeado assim, ó, acinzentado. Significa que o BitLocker estava desbloqueado quando o backup foi realizado, beleza? Então aqui eu tenho a origem, a imagem de origem que eu selecionei, um backup diferencial, e aqui eu tenho o endereço de destino, tá bom? Daí é só confirmar e tocar em avançar. Daí aqui veja que ele dá o alerta, né? A seguinte unidade criptografada pelo BitLocker será restaurada sem ativar o BitLocker no destino, tá? Às vezes isso acontece, às vezes quando você vai restaurar uma imagem que contém o BitLocker ativado, ele restaura, mas sem ativar o BitLocker no destino. Aí é só uma questão de ativar o BitLocker novamente, configurar a senha e criptografar o computador. Daqui ele vai mostrar um resumo das operações e é só tocar em concluir, beleza? Eu vou cancelar aqui. Então, um processo aí bem prático, tá? Daí, dependendo da versão do Macrium Rescue Disk, pode ser que ele te dê as opções para escolher o status do BitLocker, tá? Se você quer restaurar com a criptografia habilitada e tal. No meu caso aqui não deu essa opção. Após finalizar tudo, é só vir aqui, ó, no botão de desligar e escolher se quer desligar a máquina, né? Shutdown ou reiniciar o computador, reboot. Eu vou reiniciar. Obviamente você não vai iniciar do pendrive de novo. E se der tudo certo, seu Windows terá sido restaurado com sucesso. Agora, caso você quiser restaurar a imagem do Windows pelo próprio Macrium Reflect na sua interface principal do programa, é só vir aqui em restaurar, escolher procurar imagem ou backup para restaurar, acessar a pasta do backup e escolher o backup desejado. Aí toca em abrir, em seguida toca aqui em restaurar com a imagem selecionada, ou clica com o botão direito do mouse e toca sobre restaurar a imagem. Obviamente ele vai pedir a senha. Daí aqui é o mesmo esquema do Macrium Rescue Disk. Ele vai exibir essa interface, vai exibir o status do BitLocker antes e o status após restaurar a imagem. Então no meu caso, ele restauraria a imagem com o BitLocker desbloqueado. Então teria que ativá-lo novamente. Daí toca em avançar. Confirma tudo e toca em concluir. Daí geralmente após um processo de restauração de imagem do Windows no computador ou até mesmo um processo de clonagem, é muito comum que a nova instalação clonada ou restaurada não funcione corretamente, não dê boot. Mas é só uma questão de usar o Macrium Rescue Disk e corrigir os arquivos de boot do Windows. No meu tutorial de clonagem eu tenho uma parte que ensina a fazer exatamente isso, então é só assistir, beleza? Inclusive eu tenho um tutorial também que ensina a fazer somente isso. É um tutorial, se eu não me engano, para o erro WinLoad do Windows, onde eu ensino como corrigir o bootloader do Windows com o Macrium. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, beleza? Então assistem lá caso vocês enfrentarem problemas para dar boot na imagem restaurada. Então por aqui vou terminando essa videoaula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. E caso quiserem contribuir ainda mais com o canal, considerem realizar uma doação. O link vai estar lá na descrição do vídeo também, para quem se interessar e quiser ajudar o canal, beleza? Um abraço a todos.